super honra. Bate-papo desse episódio no mês das mulheres, cuidado da saúde da mulher, não no mês contra o câncer. A gente vai bater um papo com a Cláudia Barros, que é super... Não vamos falar nada, deixa ela se apresentar. Cláudia, por favor, diga aí quem é você e conta um pouco para as pessoas entenderem com quem eles estão falando, por favor. Então, eu me formei em Educação Física na USP, eu fiz pós-graduação na Escola Paulista de Medicina, hoje Unifesp, fiz pós-graduação também na Faculdade de Medicina da USP, e me especializei nessa área de desenvolvimento infantil, né? Então, eu trabalho com isso há muitos anos, trabalhei já em competitivo, na equipe de nado sincronizado do Paineiras durante 3 anos, depois eu trabalhei como coordenadora da Academia Competition durante 10 anos, trabalhei durante 10 anos nessa área infantil da Companhia Atlética como gerente, e há 5 anos atrás eu abri uma empresa, Movimento Mirim, e a Movimento Mirim é uma empresa que forma, que capacita professores que atuam nessa área de atividade física infantil. Sou super interessada nesse assunto, muito envolvida com isso, trabalho com criança até hoje, então a minha área é essa. Muito legal, já deu aí 10 anos na Competition, 10 da Companhia Atlética, já deu para ver que tem credibilidade aqui, né, em quem vai falar, quem estudou praticamente só isso, né, entre aspas, o só isso. Qual a sua dica então para quem nos assiste ou estiver ouvindo o podcast, dar um show no sedentarismo? Então, eu vou puxar para essa área do infantil, né? Eu acho que tem 2 questões que são importantes. A primeira questão é assim, a gente pensar nesse corpo como um agente de descoberta, né? Então, desde que a criança, enfim, desde que ela nasce, o corpo, na verdade, é um mediador para que ela adquira informações a respeito do mundo, né? Principalmente nessa fase pré-verbal, quando ela ainda não tem o recurso da fala, ela tem o recurso do corpo para fazer as próprias descobertas. Até quando essa fase pré-verbal? Essa fase pré-verbal a gente está falando até os seus 2 anos, 2 anos e pouquinho, em torno de 2 a 3 anos ela começa a usar esse recurso da linguagem para se comunicar, mas o fato é que o corpo, ele tem esse olhar investigativo nessa fase, e a criança que usa esse corpo é uma criança que ganha muito mais autonomia, e eu acho que, enfim, não tem bem maior pra gente do que a liberdade. Então você afirmar que a autonomia ela é necessária, né? Você está reafirmando que essa criança ela tem essa, enfim, ela se sente livre, né? Então o corpo tem esse potencial de investigativo. A gente negligenciar isso logo no início da vida da criança, na verdade, é você não prover para essa criança um recurso de aprendizado, né? Então, e hoje a gente está com uma questão que assim, é a geração do i, né? Então é iPod, iPad e por aí afora. Nada contra, porque é claro que também são recursos de comunicação. A questão é quando a gente negligencia o nosso corpo, né, enfim, você deixa de olhar para aquele corpo como algo funcional e você recorre exclusivamente a essas tecnologias. Então, se a gente não educar essa criança desde sempre a usar esse corpo de uma forma funcional, de uma forma relacional, enfim, a cuidar bem desse corpo, o que essa criança vai virar lá na frente, né? Por que eu vou recorrer ao meu corpo? Se a gente for pensar em adolescentes, por exemplo, né? Hoje o celular não tem como, é um recurso de comunicação, é um recurso de inclusão social. O adolescente que não tem um celular, o seu grupo no WhatsApp, enfim. Com propriedade de causa, você tem 2 filhos adolescentes, eu tenho 2 né, filhos, claro. Eu tenho uma menina de 14 e um menino de 16. Eu sei a importância disso para eles, eu entendo isso. Mas eu também entendo que a gente consegue limitar, né? Primeiro que se é um corpo que foi educado desde a infância, naturalmente ele vai buscar, enfim, a relação dele com esse corpo dessa forma, né? Depois que tem algumas questões, uma vez que o celular
é um aparelho que sim, o seu filho precisa dele, né? Caso contrário, existe um olhar mais excludente para ele, que tal então se o quarto dele não for um quarto tecnológico? Então, o meu filho quer jogar videogame. Ok, ele não tem uma TV no quarto dele. Aonde que está essa TV que ele vai poder acessar? Está na sala, que é um espaço, na verdade, onde todo mundo circula. Então, justamente porque essa TV está na sala, essa TV tem que ser negociada. Porque tem um horário que eu quero assistir TV, tem um horário que meu marido quer assistir TV e assim por diante. Quando você coloca todos esses instrumentos tecnológicos no quarto dele, o quarto dele normalmente é um espaço que ele não quer que seja violado, né? O adolescente precisa desse isolamento, né? Para ele é necessário, existe uma série de modificações que vem acontecendo tanto do ponto de vista cerebral quanto do ponto de vista hormonal, e ele precisa desse isolamento, enfim, para se reafirmar, para se encontrar. Então a gente precisa colocar essa pessoa numa situação onde ele se veja obrigado a conviver, né? Onde existam essas interações. Então eu acho que tem algumas dicas interessantes. O celular é um mal necessário, talvez não um mal, mas nesse caso, nessa fase sim, mas a gente pode não potencializar esse isolamento dele em relação ao convívio familiar. Legal, bem legal. Posso voltar um pouquinho lá na infância? A gente falou da fase pré-oral. O que os pais que de repente estiverem consumindo disso, daqui a pouco eu quero falar dos pais também. Tá. Mas o que eles podem fazer para estimular mais os filhos? Quais os erros mais comuns que você enxerga dando treinamento Brasil afora, que os professores relatam para você nas capacitações que você promove? A gente tem hoje alguns modelos de educação que são modelos muito interessantes assim, para serem estudados. A gente tem uma permissividade generalizada de um lado, então você tem muito em função de uma culpa, de excesso de trabalho, de falta de tempo, você acaba não colocando limites, né, para essa criança. E a gente tem um outro modelo de educação que também é muito interessante, que é a superproteção, né? Então você cai nessa questão da superproteção. E quando a gente cai, na verdade, assim, viver é correr riscos, né? Eu converso muito com os meus alunos, eventualmente, se um machucou, ralou um joelho, eu falo, olha, só não se machuca quem não brinca. Que bom que você está machucado, olha só, o seu corpo vai curar rapidinho, né? Ele vai trabalhar para isso. E a gente presencia muitas situações, às vezes, a criança dando seus primeiros passos e os pais já super inseguros e tentando, enfim, colocar aquele ambiente onde a criança precisa investigar, é necessário que ela investigue, é necessário que ela explore. Eu só conheço o equilíbrio se eu me desequilibrar primeiro, né? Para eu conhecer o equilíbrio eu preciso cair. E aí quando eu vou tentar vencer a lei da gravidade, olha que bacana, eu consigo finalmente ficar em pé, eu preciso finalmente, enfim, dominar o meu corpo, né? Então permitir, né? Claro que a gente vai tentar deixar esse ambiente relativamente seguro, mas sim, vão acontecer quedas e que bom que essas quedas vão acontecer, né? Que bom que a nossa vida é cheia de quedas, porque permite que a gente, enfim, se restabeleça cada vez mais forte. Então fortalecer essa confiança da criança. E a criança pequena, ela faz um caminho que a gente chama de referenciamento social. O que é isso? Eu leio aquela situação a partir do olhar do adulto, do cuidador. Então eu caí. Você pode reparar, um bebê, uma criança de 1 ano e meio, 2 aninhos, ela cai. Antes dela chorar, ela volta o olhar para a mãe dela, ou para a babá, ou para o pai, enfim, quem tiver. Dependendo da reação dessa pessoa, aí aquilo vira um choro. Ou, enfim, né, a gente brinca com as crianças, com criança pequena quando a gente dá aula, olha, caiu, levanta. E é interessante que elas próprias falam, quando a gente dá aula, elas caem, elas falam, caiu, levanta, elas levantam direto, né? Então, a gente não supervalorizar essas situações, porque elas são comuns. Eu dou aula até hoje, eu ouço de alguns alunos, eu tenho medo disso porque eu posso quebrar a minha perna. Alunos crianças? Alunos crianças, eu estou Quantos falando anos? de crianças de 8 anos, de 7 anos, que se recusam a virar cambalhota. Olha, eu não posso virar uma cambalhota porque eu posso quebrar minha coluna. Quer dizer, certamente não foi a criança que elaborou, que construiu esse pensamento. É um medo subjetivo, né? Não um medo objetivo. Ela nunca teve uma lesão, Não, mas ela ela nem tem sabe medo o de que é. tanto ouvir
ouvir aquilo. Ela de tanto ouvir aquilo, né? E quando a gente trabalha com o corpo de uma criança, a gente precisa de um determinado tônus muscular para que aquele movimento seja realizado. Então, uma criança que traz uma situação de hipertonia, né, uma criança muito tensa por conta... hipertonia, claro. Boa. É muito leigo que ouve. Né? A ideia é para a população comum. Vamos lá. Para a gente trabalhar com o corpo, a gente precisa de um determinado estado de tônus muscular, né? Seria o quanto, enfim, da tua musculatura está contraída ou está relaxada naquele momento. Eu não posso nem ter uma situação de hipotonia, onde a minha musculatura esteja extremamente relaxada, largada, e nem uma situação de hipertonia, onde eu estou extremamente tenso, né? O meu corpo ele tem que estar num determinado nível de equilíbrio e a partir dessa prontidão corporal eu consigo trabalhar com essa criança. Tudo que a gente ouve, tudo que a gente faz, todas as referências, as experiências que a gente tem, elas se expressam através do nosso tônus. Então, quando eu recebo uma criança para trabalhar com ela, o tônus dela, além desse corpo, eu consigo identificar o quanto ela está confortável com aquele desafio que eu estou propondo e o quanto ela está insegura. Naturalmente, na minha relação com ela, na aula que eu estou passando, a forma como eu estou reassegurando essa criança, eu consigo transformar esse tônus. Agora, essa história, ela traz esses engramas, essas memórias no corpo dela, né? Então, a tendência é que ela seja mais ou menos resistente ao trabalho que eu vou fazer com ela em função dessas referências que ela traz. Então, essa super proteção dos pais, e aí eu me coloco nessa situação porque eu também sou mãe e a nossa natureza é proteger, a nossa natureza é acolher, né? Mas a gente consegue oferecer possibilidade de uma liberdade assistida. Vamos explorar isso aí. Quer dizer, que a criança consiga assim, se sentir autônoma, liberta nesse ambiente, mas não com muitas restrições. E a gente recebe crianças com esse excesso de restrição. Esse corpo que não é trabalhado, esse corpo que não é vivido, é um corpo, enfim, na verdade, pouco exploratório, né? Legal. Vamos falar um pouco mais dessa liberdade assistida, porque eu vejo dois comportamentos comuns. Eu vou usar os exageros aqui. O pai que deixa e tudo certo. Sim. E que a única preocupação dele é ter o melhor seguro-saúde possível. Porque tem que levar naquele hospital específico. Ou aquele que não deixa nada e põe EVA nas quinas da casa, troca o tapete da casa por um piso que absorve impacto. E, enfim, é tudo à prova de qualquer coisa. A criança, a escola escolhida que tem mais proteção de EVA. Então, são dois extremos. Explora um pouquinho mais essa liberdade assistida. Liberdade assistida seria, por exemplo, olha, eu moro no 6º andar e na minha janela tem grade. Legal. Porque a gente só sabe, na verdade a criança reconhece as aprendizagens se aquelas aprendizagens passaram pelo corpo dela. Ela ainda não está no momento de abstrair informações. Então eu posso falar com uma criança acima de 7, 8 anos, olha, se você se aproximar da janela, você pode cair e morrer, né? Essa criança consegue construir essa informação no cérebro dela e a partir dessa construção, ela consegue entender que se por acaso ela se aproximar da janela, tem esse risco. A criança até 6 anos, ela não faz essa construção, ela não trabalha no campo da abstração, ela trabalha no campo da prática. Então ela só vai conceber que ela pode morrer, que ela pode cair, se de fato ela cair, se ela experimentar com o corpo. E olha, eu não quero que ela caia, né? Então sim, eu vou colocar uma grade naquela janela. Agora, por outro lado, você encher a sua casa de EVA, você trocar o tapete da sua sala, o mundo não é assim. E é importante que essa criança, quando pisa, reconheça que, olha, existem alguns pisos onde eu preciso imprimir uma determinada força com o meu pé no chão e para eu conseguir me deslocar de uma forma segura. Se eu só conheço almofadas, eu só sei pisar em almofadas e o mundo não é cheio de almofadas, pelo contrário. Então é necessário conhecer essa rigidez também. Né? Até para eu
saber me esquivar. Olha, tem uma quina aqui, eu reconheço que essa quina aqui, ela, enfim, ela pode machucar, dói, né? Então eu vou me esquivar. Sempre que a gente super protege uma criança, de verdade mesmo a gente não está protegendo, pelo contrário, a gente está deixando essa criança extremamente vulnerável. Construção de limites, somos nós que passamos e a partir das nossas referências a criança vai construir esses limites. Eu não posso deixar esse mundo líquido, eu não posso deixar esse mundo sem esses limites, sem essas bordas, sem essa rigidez. A criança pequena, ela não sabe flexibilizar, né? Ela precisa dessa rigidez do ambiente, inclusive, para ela saber lidar com isso. Então essa superproteção ela é extremamente nociva para a criança. Proporcionar diferentes tipos de piso, né? Para saber que pisar na pedra não é tão confortável, para o pezinho que vive descalço, deixar andar descalço. Deixar andar descalço. Né? Ralar faz parte do aprendizado, alguns hematomas também. Vai minimizar o risco de ele ter uma fratura depois, porque ele sabe que dói antes, né, de chegar lá. E assim, o próprio risco, né, quem protege os nossos ossos das fraturas, por exemplo? Justamente o nosso sistema muscular. Então, para esse sistema muscular ter essa inteligência, enfim, para que ele consiga prover essa segurança para o nosso sistema ósseo, ele tem que ser trabalhado, né? Ele tem que, enfim, ele tem que ser exposto a riscos. Caso contrário, quer dizer, a gente está expondo mais ainda esse corpo para situações, enfim, de fraturas e outras, né? E tantas outras que podem acontecer. Eu acho que tem uma dica, mais de uma dica valiosíssima aqui para todas as mães e todos os pais, embasado, alguém com a tua experiência acadêmica e prática, mudar de conduta com os filhos. Mas e quem teve uma infância o avesso disso? Está condenado a ser sedentário? Eu acho que não, eu acho que aprender sempre é possível, né? A gente sempre vai conseguir, na verdade, mudar os nossos hábitos. Embora, claro, é muito mais difícil, mas sim, a gente consegue. Agora, uma questão que eu acho que é interessante é a seguinte, o exemplo, ele é muito mais forte do que a fala. Então, uma vez que eu não consegui prover para o meu filho essa infância, né, olha, já era, né, a infância já passou, eu estou aqui na adolescência, como é que eu vou fazer? A gente também tem que mudar os nossos hábitos. E buscar o filho na porta da escola, de carro, sendo que você mora 4 quarteirões e você tem esse tempinho de 10 minutos a mais para ir e voltar a pé, então vai e volte a pé, né? A criança no meio da rua é mais difícil dela ficar olhando o celular, é mais fácil dela ouvir, ela está mais aberta para escuta, ela está olhando esse ambiente, pode ser um momento bacana de troca, de conversa. Então eu acho que a gente consegue ir mudando pequenos hábitos da nossa rotina para que a gente consiga compartilhar esses momentos também. Abandonar, a gente está conversando, todo mundo, é tão comum isso, você sai, você vai no restaurante e aí tem 2 filhos e os pais aqui, ninguém se fala, tá cada um no celular, né? E você manda a criança guardar o celular, mas você tá no seu celular também. Então, enfim, para que eu vou dialogar? Minha mãe já tá olhando o celular também, né? Então, o quanto que a gente está disponível para essas crianças também? Eu acho que é importante a gente pensar sobre isso. Agora você deve ter falado com uma galera, né? O que ela que se identificou? Eu sou essa pessoa. O que eu faço para conseguir driblar isso e abandonar o sedentarismo? Conseguir efetivamente dar um show no sedentarismo? Então, eu acho que é esse tipo de dica, a gente tentar, na verdade... Se observar mais, seria a dica? Se observar mais e óbvio que, enfim, dependendo da cidade que a gente mora, no caso a gente está aqui em São Paulo, as distâncias são tudo é longe, né, uma coisa da outra, mas a gente não tem um tempinho para de repente pegar uma bicicleta, dar uma volta na ciclovia, ir até a padaria e comer um pão de queijo com seu filho e ir até lá a pé, né? Eu acho que são pequenos hábitos do dia a dia que acabam valorizando esse tipo de coisa, né? Claro que, enfim, a gente como professor de educação física, a gente sempre vai recomendar, olha, matricule seu filho num programa de atividade física e assim por diante.
Mas só terceirizar também não resolve, né? A mudança de hábito, ela tem que partir de casa, ela tem que partir do exemplo, ela tem que partir da gente, né? Então eu acho que é refletir sobre como é que a gente está, quais são as referências que essa criança está recebendo. Legal, você me fez duas imagens vir à minha mente aqui. Um pai que jogava vôlei, o filho que ficava brincando com a bola de vôlei. E eu perguntei uma vez que ele queria jogava amador, tá? Falou assim, eu quero jogar vôlei igual meu pai. O pai jogava mal, pior do que eu, que já era bem ruim. Eu nunca joguei bem. Mas a criança nem tem esse Ele achava critério, muito legal, claro. ele conseguia dar toque com o pai. Então, o cara jogava direito, eu tô brincando. E uma outra situação, um pai que nadava. E o dia que ele foi nadar no mesmo horário que o filhão, você vai nadar ali, que eu vou nadar aqui nessa outra piscina. As piscinas se viam. Nossa, o moleque nadou demais. Aí o pai parava, valorizou bastante o filho. Nossa, filho, você tá nadando lindo, eu não sabia que você já tá tão fera. Putz, foi demais. Muito, muito legal. Muito legal. Ó, a cena veio clara na minha mente aqui. Uma eu tô falando de uns 7, 8 anos atrás e a outra uns 25 anos atrás. Tá. Clara, o que você fez para não ser sedentária, ou hoje, ou ontem, ou o que você vai fazer? A gente está gravando perto da hora do almoço. Olha só, a gente está num shopping que é próximo da minha casa, eu vim até aqui a pé. Eu tenho que buscar minha filha na escola agora, eu estou indo a pé. De lá a gente volta a pé para casa. Eu moro no 6º andar, é muito raro eu pegar elevador, muito raro. Normalmente eu subo a menos que eu esteja, enfim, cheia de sacolas, senão eu subo de verdade mesmo, o porteiro deve me achar uma louca, mas eu subo de escada. De escada. A gente tem uma ciclovia aqui próxima, então no final de semana a gente vai dar uma pedalada. Então, enfim, sempre que eu posso, de verdade, eu acabo me privando de uso de carro E é tão gostoso, você anda na rua, é uma delícia, de verdade, é uma terapia. O tempo é muito curto, né? A gente trabalha muito, a gente tem um tempo muito curto, mas às vezes é questão de 10 minutos, de você se organizar e de você ter 10 minutos a mais na tua rotina para você conseguir fazer esse tipo de coisa. É mais improvável você ter imprevistos caminhando do que de carro, né? Hoje eu me atrasei do que a gente tinha combinado aqui porque o trânsito estava ruim. E a pé você sabia em quanto tempo que você viria. É isso aí. Eu tenho o compromisso de dizer, hoje eu fiz uma musculaçãozinha bem cedo, 25 minutos, 7 exercícios rapidinho. Ontem eu dei uma corridinha na esteira, morrendo de preguiça, mas foram lá 50 minutos. Amanhã ainda não sei o que eu vou fazer. Mas eu moro no 1º andar e eu só uso escada, mas até o 6º eu acho que eu usaria o elevador. Aqui eu não confesso. Bem, tem um monte de dica, eu vou assistir de novo, vou ouvir para entender qual é a dica fundamental, ou acaba aí com o que você acha que resume isso, para a gente dar um show no sedentarismo. Eu acho que assim, no meu caso, como a gente está falando de criança, são hábitos que a gente, na verdade, vai construindo com os nossos filhos, desde que eles se entendam por gente, né? Desde que a gente colocou esses seres aí no mundo. Então, acho que a gente tem que ter esse compromisso, né? Que filhos que eu quero criar, quem são essas crianças que eu, enfim, estou entregando para o mundo, né? Que hábitos que eu quero que elas tenham. E esses hábitos só vão ser internalizados por essas crianças se eles forem compartilhados com os pais, se a gente puder trazer esses modelos para eles. Construa bons hábitos. Talvez seja isso. Eu acho que é por aí. Show sedentarismo. Show sedentarismo.